Agora, neste Cinco Notícias de Manhã, analisamos o salário médio em Portugal. O Governo e os parceiros sociais chegaram a um acordo para valorizar os salários para os próximos 4 anos. O objetivo é subir não só o rendimento mínimo, mas também o médio, atualmente em cerca de 1.600 euros. Apesar de ter subido nos últimos anos, o salário médio em Portugal é um dos mais baixos da União Europeia. Um estudo da Fundação Carlos Gulbenkian, com dados recolhidos entre 2002 e 2017, mostra que o rendimento médio dos portugueses cresceu pouco mais de 5%, com uma evolução anual média inferior a meio ponto percentual. O acordo firmado com os parceiros sociais prevê aumentos sucessivos até 2028. O objetivo é chegar perto dos 1.900 euros. Vamos à análise com as nossas convidadas por videochamada. Carla Tavares, presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e Priscila Ferreira, professora de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Muito bom dia às duas. Bem-vindas. Priscila Ferreira, eu vou começar por si, até porque de resto é uma das autoras deste estudo. Há alguma conclusão mais surpreendente no documento que elaborou? Conclusão mais surpreendente. Temos de pensar nas conclusões que tiramos mesmo. E o que nós vimos foi que as sucessivas subidas do salário mínimo que nós fomos observando a partir de 2010 foram capazes de reduzir as diferenças salariais na parte inferior da distribuição. E isso fez com que toda a distribuição dos salários se deslocasse para a direita. E, portanto, nós podemos estar agora a ver menos diferenças salariais entre alguns trabalhadores e uma subida do salário médio, mas essa subida está a acontecer, pode estar a acontecer não porque os trabalhadores se tornaram mais produtivos, ou porque nós mudamos o nosso tecido empresarial e aumentamos a nossa produtividade, mas porque está a haver uma imposição legal que está a subir os salários que estão na cauda da distribuição. Ora, nós aqui vamos ter um problema se continuarmos sempre a pensar em subidas dos salários ou mover a nossa distribuição a partir de subidas dos salários mínimos, porque nós precisamos de aumentar todos os salários. Não é? Nós precisamos de ter uma classe média. Não podemos ter um grupo de 50% de trabalhadores com salário mínimo e um outro com salários elevados, sob o risco de perder... Uma classe média, deixe-me interrompê-la, uma classe média que em Portugal tem tendência a desaparecer, não é? Exatamente, e que pode colocar em causa a coesão social, como nós vemos em outros países em que se verifica uma grande disparidade social. E então vamos sempre bater na questão da produtividade. Nós, em economia de trabalho, nós dizemos que os salários são iguais ao valor do produto marginal do trabalho. E então, se eu quero aumentar salários para todos, então também tenho que aumentar a produtividade. Mas a produtividade não é só falar de trabalhadores, não é? A produtividade é um rácio entre a quantidade produzida e a quantidade de trabalho utilizado. E, portanto, se calhar os trabalhadores são mais produtivos se também sentirem uma compensação pelo nível salarial que oferem todos os meses, digo eu. Isso, por um lado, mas também eles só vão ser mais produtivos se tiverem condições para serem mais produtivos. Portanto, nós também temos que pensar nas decisões de investimento das empresas, na intensidade capitalística que usam, tudo o que fazem que faça aumentar a produtividade dos trabalhadores também. E nós vimos no passado, quando tivemos a intervenção da Troika, que atacar a produtividade baixando salários, isto é, subir a produtividade baixando salários, pode não correr bem para a economia, porque se não há rendimento, não há consumo, se não há consumo, não há produção. Se não há produção, as empresas vão ficar mal. Portanto, os salários não são um mal para as empresas. Não é? Nós temos que dotar a população de capacidade de fazer aquisições e de comprar bens e serviços. É isso que sustém uma economia. Não podemos pensar, e nós estamos a ver isso acontecer na nossa economia, está a haver um domínio ou um crescimento do setor do turismo,
Mas nós devíamos estar a pensar muito também em aumentar os outros setores, a produção dos outros setores de atividade, sobretudo aqueles com maior valor acrescentado, que é isso que depois também nos Não sei permitirá só ter aqui maior uma grande rendimento. tendência com o setor do turismo. Pergunta à Carla Tavares, bom dia também, como é que vê esta conclusão de que a renovação da força de trabalho não está, de facto, a acompanhar uma subida dos salários médios? Olá, bom dia. Bom dia. Antes de mais, essas questões relacionadas mais de teoria económica eu deixaria para os especialistas desta matéria, a quem aproveito para cumprimentar a professora Isduque, que bem conheço, e a professora Priscila. Chega a nós agora. Exatamente. Então vamos falar na qualidade de presidente de uma comissão que trabalha na questão da igualdade no trabalho e do emprego. Como é que se explica que o fosso salarial entre homens e mulheres seja tão elevado em Portugal? Pois, eu aí já vou pegar naquilo que foram as palavras da professora Priscila, e que enquanto economista percebe estas matérias, para, de certa forma, adequar àquilo que é a realidade. E, efetivamente, nós nos últimos anos, e por força do aumento do salário mínimo, tivemos e temos vindo a ter uma diminuição, designadamente ao nível das diferenças salariais entre mulheres e homens. Isto porquê? Desde logo porque ainda há pouco tempo há um estudo da CGTP que o vem dizer: quase 70% das mulheres em Portugal, no ano 2023, auferiam salário mínimo. Ora, o que tem acontecido ao longo dos últimos anos, com estes aumentos sucessivos do salário mínimo, uma vez que as mulheres, na sua grande maioria, infelizmente, continuam a oferir o salário mínimo, e isto por outras razões que se calhar daria motivo para outra conversa, estas desigualdades têm agravado. Mas, por outro lado, e também fazendo aqui referência àquilo que foi anteriormente referido, se nós olharmos para as profissões mais qualificadas e para os quadros superiores, onde tendencialmente os salários são mais elevados, então aquilo que verificamos é que estas diferenças aumentam, e aumentam significativamente, onde temos um diferencial que chega aos 25%. Ou seja, o que me está a dizer é que o gap entre os salários que ganham as mulheres e os homens, esse fosse é maior quanto mais qualificadas são as funções, ou seja, em cargos superiores, é isso? Precisamente, chegando essa diferença aos 25%. Quando nós, se olharmos na panorâmica geral, temos neste momento um diferencial na ordem dos 13,2% referente a 2022, se considerarmos o base, e dos 16% se considerarmos também o ganho. Nas profissões mais qualificadas e nos quadros superiores acontece um fenómeno curioso, é que a diferença entre o salário base e o ganho diminui, mas aumenta de forma bastante significativa o diferencial entre mulheres e homens. E este também é um fator que eu acho que merece a nossa reflexão. Merece reflexão. E vamos refletir isso também com o João Duque, que se já juntou a nós. Bom dia, bem-vindo, João Duque. Pergunto-te como é que olhas, de facto, aqui para estes dados. Por um lado, por que razão é que temos, de facto, jovens cada vez mais qualificados, com salários médios relativamente baixos, e esta diferença salarial entre homens e mulheres que ainda persiste na sociedade portuguesa? Pois, na realidade, os fatores já foram também apresentados para Priscila e no fundo, reconduzem-se àquilo que é a estrutura da nossa economia, que deveria definitivamente subir em termos de valor acrescentado por posto de trabalho, e não está a refletir isso. E, portanto, há fatores diversos, nomeadamente o investimento, o aumento da produtividade. Para poder se remunerar, tem que se aumentar a produtividade do fator trabalho. Essa produtividade não depende do trabalhador. Quer dizer, aparentemente até pode pensar-se que depende do trabalhador, mas naturalmente um trabalhador com ferramentas que permitem desenvolver mais trabalho por hora aplicada é um trabalhador muito diferente de um trabalhador sem essas ferramentas. Porque sobretudo quando tem bons líderes e bons gestores, não é? Porque acontece que os portugueses, por exemplo, quando são nos estrangeiros, são extremamente elogiados e produtivos. Sim, exato, mas tipicamente quando um português chega, e olhamos para o caso do trabalho manual, quando um português chega a um país como a Alemanha, no centro da Europa, ou a Áustria, o que for, e lhe dão para a mão um equipamento em que com esse equipamento ele consegue multiplicar por 10 o trabalho que faz em Portugal, naturalmente ele é mais produtivo.
E, portanto, isso depende de quê? Da ferramenta que lhe dão, porque não é ele que a paga. Portanto, é tão simples quanto isto. E a ilustração está longe de ser, hoje, aquilo que nós temos como ideia de produtividade, que é as pessoas a atarracharem parafusos numa linha de montagem que foi caricaturado até nos tempos modernos do Chaplin. Portanto, hoje em dia não é isso. Hoje em dia a produtividade faz-se com o aliar do conhecimento que, sim, o trabalhador aporta, porque naturalmente não se pode pôr uma pessoa sem qualificação à frente de um computador para lhe pedir para trabalhar quando ele nem sequer sabe ligar o computador, não faz sentido. Portanto, não é apenas ter capital, é preciso também ter conhecimento para se trabalhar com os instrumentos e as ferramentas que se podem trabalhar. Mas não é só isso, também há que, por parte dos gestores, que desenvolvem produtos ou que preparam a instituição para o desenvolvimento e para acompanhar a inovação, para fazerem exatamente esse esforço. Porque é conhecido o ciclo de vida dos produtos, o ciclo de vida das indústrias e dos setores, e, portanto, é normal que, mesmo com um produto muito desenvolvido, muito sofisticado, passassem uns anos, aquilo que era bom já não é e já não é procurado pelo mercado. E é o mercado que dita, de facto, as condições. Só uma palavra final. Se por um lado, eu compreendo perfeitamente a ideia de que não devemos baixar os salários, porque, naturalmente, isso não teria qualquer benefício em termos de consumo interno. Às vezes há uma certa tendência para se fazer isso nas empresas que exportam produtos particularmente indiferenciados. Portanto, produtos que não têm marca praticamente e tentam fazer pressão no trabalho. Porquê? Porque é para a exportação, mercado exportador, e percebendo-se que, não tendo capacidade de competir em preço, quando os produtos são absolutamente indiferenciados e a única variável é o preço, na medida em que os empresários veem que não conseguem baixar o custo do equipamento ou da energia, etc., então pressionam no trabalho. Mas, infelizmente, por vezes, isso acaba por se refletir. Talvez essa seja um bocadinho a explicação porque há alguns setores remuneram mal, mesmo sendo produtos exportadores. É uma boa explicação. E Priscila Ferreira, quais é que são, de facto, na sua opinião, e baseada no estudo que liderou, quais é que são, de facto, as causas, as explicações para haver esta estagnação do salário médio em Portugal? E que medidas é que propõe para essa tendência poder ser revertida? Uma das causas, definitivamente, é o nosso ciclo económico. Nós tivemos um longo período de contração económica, desde a crise financeira até 2013. Entretanto, começamos a respirar um bocadinho, mas aquilo que fizemos foi tentar recuperar a perda de capacidade produtiva que ocorreu durante a crise. Nós temos de pensar que a grande recessão em Portugal não foi grande coisa para nós, não é? Houve muita criação de desemprego, houve uma grande taxa de encerramento de empresas e, portanto, muita destruição de capacidade produtiva. E, perante essas circunstâncias, é verdade que não é fácil subir salários. Sobretudo também quando temos um entendimento de recuperação que envolvia uma estratégia de flexibilização do mercado de trabalho e que mexia na descida dos salários. Não é? Todos nós sofremos cortes salariais durante essa altura. Portanto, nós temos, para além de não termos tido um crescimento de salário, há uma fase ali após 2010 em que houve uma quebra dos salários reais. E, portanto, nós tivemos, a partir de 2013, tivemos a tentar recuperar o que perdemos. Não é? Entretanto, agora estamos melhor e estamos com baixas taxas de desemprego e etc. Mas, todos nós sabemos, nós temos que alterar a capacidade produtiva da nossa economia. Não é? E nós temos um Conselho Superior para a Produtividade. Eles penso que estão a estudar a fundo o que fazer e a medidas a implementar na economia portuguesa, mas nós não, entre uma melhoria da gestão de recursos humanos, que para mim é mesmo fundamental e pouco falada em Portugal, e uma melhoria na capacidade produtiva, e isso também há uma outra questão que aconteceu durante a crise,
congelou completamente o acesso ao crédito. Portanto, se não há crédito, não há investimento. Se não há investimento, não houve renovação do capital utilizado nas empresas. E tudo isto tem custos, não é? Tudo isto tem custos. Como é que se avança daqui para a frente? É uma medida de política. Que são praticados. Carla Tavares, quando falamos em igualdade no trabalho, no emprego, é uma igualdade difícil de alcançar quando sabemos que ainda hoje as mulheres dedicam mais tempo, por exemplo, ao trabalho doméstico, levando muitas vezes a hesitarem para ascender a lugares de topo nas empresas? Sim, sem dúvida que essa é uma das razões. E também outra das razões, e eu aqui fazia um bocadinho a ponto com aquilo que foi dito, tem a ver com as questões, com a forma como o nosso país e o nosso tecido empresarial ainda vê aquilo que está na origem da produtividade. E essa é a grande reflexão que nós temos que fazer enquanto país, e se calhar devemos começar por aí, porque efetivamente ser mais produtivo não é necessariamente trabalhar mais, é trabalhar melhor. E a CIT, para além das questões relacionadas com a promoção da igualdade e relacionado com a promoção da igualdade, está efetivamente a conciliação, uma melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Desde logo se estabelece de uma forma mais equilibrada, sobre uma partilha equilibrada das tarefas domésticas e de cuidado, deixando de recair apenas sobre as mulheres este tipo de tarefas, mas também, de uma forma geral, se houver efetivamente uma outra forma de organização dos trabalho, permitindo que as pessoas, trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadores, possam estar no seu posto de trabalho de uma forma mais descontraída, sem ter que estar preocupados, como ainda estão, com os filhos que têm que ir buscar à escola, porque os horários nem sempre coincidem com aquilo que é a sua realidade laboral, e este de facto é o maior desafio que nós ainda temos para enfrentar enquanto país, é perceber que seremos mais produtivos e que a produtividade não tem necessariamente a ver com o tempo de trabalho, mas sim com a forma como se trabalha e, sobretudo, com a forma como cada trabalhador e cada trabalhadora desempenha a sua função de uma forma que permita trazer também algum acréscimo e algum contributo positivo para a economia. E esse, de facto, é um desafio que temos pela frente. É, de facto, um desafio importante que devemos levar com seriedade. João Duque, em jeito aqui de conclusão, em que medida é que, por exemplo, o IRS jovem, que está a ser discutido no próximo orçamento do Estado, bem como as medidas já imprimidas por este governo em relação à habitação, podem levar a que os jovens deixem de emigrar, sobretudo aqueles que são mais qualificados, ou seja, no fundo, a captação e a manutenção do talento em Portugal? Isso funcionará se as empresas criarem postos de trabalho para eles cá ficarem. Porque é preciso que as empresas adiram a esse movimento. Não basta baixar as taxas de imposto ou criar benefícios, etc., para jovens que, quando vão para a procura do seu primeiro trabalho, encontram trabalhos que não estão de acordo com o nível de qualificação. Não vale a pena nomeadamente em termos dos valores dos salários, não é? Eu já nem digo o valor dos salários. Quer dizer, não se vai oferecer a um licenciado, a um mestre, um posto de trabalho que é servir cafés na esplanada ou conduzir um tuk-tuk. Quer dizer, pode acontecer que um ou outro queira, mas não é isso que o jovem espera para desenvolver a sua atividade profissional. Não faz, quer dizer, tentar criar benefícios para estimular os jovens a ficar é importante, desde que as empresas criem postos de trabalho para que eles possam ficar. E assim, eles competirem melhor, estas empresas competirem melhor pela captação ou retenção do talento em Portugal contra outros que estão fora. Porque os outros jogam no salário nominal e nós tenderíamos a tentar jogar no salário real, isto é, líquido, que as pessoas efetivamente conseguem depois de deduzir os impostos. Portanto, porquê? Porque as empresas, muitas empresas portuguesas não têm capacidade para fixar preços que igualem os preços de outros produtos ou serviços praticados noutros países. E, portanto, como não temos essa capacidade, uma forma que o Estado pode ter para ajudar a competitividade das empresas na captação ou retenção de talento é baixar os impostos sobre o trabalho.
E, portanto, é também preciso, como dizias e bem, que as empresas o queiram. João Duque, Carla Tavares, Priscila Ferreira, muito obrigada pela vossa presença e pelos contributos que deixaram aqui neste Cic Notícias de Manhã. Um bom dia e um bom fim de semana para os três. Bom dia. Obrigada.